Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai se aprofundar na história do Alfred, um ex-adestrador de K9 dos fuzileiros navais. É isso aí. A gente vai usar como base a entrevista dele no podcast No Bad Dogs. Sim. Preparem-se para uma jornada que vai desde os bastidores do treinamento até a realidade de trabalhar com cães em zonas de guerra. Uma história incrível, né? O que me fascinou foi a trajetória, digamos, inesperada do Alfred. É, Porque, você sabe, ele, na verdade, ele não gostava de cães antes de se alistar. sério. Ele via os cães como imprevisíveis, bagunceiros, Entendi. mas, como a gente vai ver, o tempo dele na unidade K9 transformou completamente essa visão. E pensar que ele se alistou buscando uma saída da vida civil, né, e acabou atraído pela promessa de ar-condicionado durante o serviço. Ah, quem diria, né? Mal sabia ele que essa decisão o levaria a missões secretas, a criação de uma unidade K9 única e a experiência de guerra ao lado de um parceiro canino. Pois é, uma experiência marcada por profunda camaradagem, desafios inesperados e, infelizmente, perdas dolorosas. É verdade. A história do Alfred revela pra gente não só o lado técnico do treinamento, mas também o impacto emocional, né, que esse trabalho tem na vida desses militares. Com certeza. Vamos voltar um pouquinho, né, aos primeiros dias do Alfred nos fuzileiros navais. Vamos lá. Ele conta que durante o treinamento eles usavam latas de munição para simular o manuseio dos cães. É isso mesmo. Imagine praticando comandos e técnicas com latas. E não era só pra se acostumar com peso, né? É. As latas ajudavam a entender os grupos musculares, né, Aham. necessários para controlar um cão em diversas situações. Hum. E como o posicionamento da guia, da coleira, impacta esse controle? O Alfred até confessa que no começo ele até gostou dessa fase com as latas. É fascinante como até os detalhes mais básicos do treinamento já envolvem tanta técnica, né? Sim, total. E estratégia. E depois dessa fase inicial, ele foi designado para Vicky, a primeira parceira canina dele. Mas parece que o destino tinha outros planos, né? Pois é, ela acabou ficando com o Griff. Véi. Um cão que, apesar de ser um desafio no início, se tornaria um parceiro leal e habilidoso. Que legal. Essa troca, aparentemente simples, marcou o início de uma jornada, digamos, repleta de laços extraordinários e perdas imensuráveis. Nossa. Em 2008, no auge da guerra do Afeganistão, o Alfred foi enviado para o exterior. Isso. Ele descreve a chegada como um choque cultural. Construir canis do zero, lidar com o calor, a poeira, né? E se adaptar à realidade de uma zona de guerra. Exato, né? Logo nos primeiros dias, ele vivenciou a camaradagem entre as unidades internacionais, né? Sim. Ele foi enviado em uma missão com as Forças Especiais Britânicas. Uma experiência marcante que inaugurou a jornada dele no Afeganistão. É. Mas essa jornada, como a gente vai ver, também teve momentos sômbrios. Você mencionou que ele teve que atirar num cão para proteger o Griff. E sim, sim. Nossa, deve ter sido difícil, né? Foi, com certeza. Imagina. Ele descreve essa situação como uma das decisões mais difíceis, né? Uhum. Que ele teve que tomar. É. Pesar a ameaça imediata contra a vida do cão. Tá. E não se tratava de um cão raivoso ou perdido. Sei. Era uma situação complexa que exemplifica a dura realidade do combate, né? Sim. As difíceis escolhas que os adestradores enfrentam para garantir a segurança de seus parceiros e da equipe. Nossa, que situação tensa. Pois é. É de partir o coração imaginar o peso dessa decisão. É. E, infelizmente, a realidade do combate se tornou ainda mais crua com a perda de um companheiro do Alfred, Exatamente. o Max Donaghy, seu cão Fendi. É. Max e Fendi foram vítimas de um IED, né, um dispositivo explosivo improvisado. Essas bombas, muitas vezes escondidas, né, era uma ameaça constante para as tropas no Afeganistão. A morte deles foi um divisor de águas na história do Alfred, né, intensificando a seriedade da missão e reforçando a compreensão de que o trabalho dele e o do Griff salvava vidas. Não, fica um clima bem pesado depois disso. Imagino. A atmosfera mudou bastante. É. A seriedade da situação se intensificou, né? E a dedicação do Alfred à missão se tornou ainda maior. Ele sabia que a segurança de todos dependia do trabalho dele, principalmente do Griff. É impressionante como esses militares conseguem encontrar forças para continuar, né? É. Mesmo diante de perdas tão dolorosas. Pois é. E a responsabilidade do Alfred só aumentou quando ele foi temporariamente designado para Kandahar, É. uma área com maior incidência de ataques. Uhum. Perigo constante. Kandahar era um lugar, assim, extremamente perigoso. A ameaça de ataques era constante. Nossa.
Logo na chegada, o Alfred e a equipe dele foram recebidos por uma explosão. Caramba, A AED detonou momentos após o desembarque. meu Deus. O lembrete brutal da realidade que eles enfrentavam ali. Mas mesmo diante desse perigo, né, o Alfred e o Griff estavam prontos para voltar ao trabalho imediatamente. Essa determinação em meio ao caos é realmente admirável. É. E foi em Kandahar que o Alfred viveu um dos momentos mais marcantes e trágicos da história dele. Sim, durante uma missão em Kandahar, ele se viu numa situação que mudaria a vida dele para sempre. Ele estava revistando um prédio com o capitão, Aham. uma atmosfera de tensão, né? Nossa. Cada passo, cada movimento era carregado de adrenalina. E aí entra a sensibilidade cultural, né? Você mencionou que o capitão, ele hesitou em arrombar uma porta, né? Isso. Para evitar danos desnecessários à propriedade. Exatamente, ele queria evitar causar mais problemas, né? Aí, Mas a insistência do sargento Major prevaleceu e a porta foi aberta à força. aham. Uma decisão que, infelizmente, teve consequências trágicas. É. Logo após entrarem no prédio, o Steven, um jovem soldado que estava ao lado do Alfred momentos antes, pisou no Meili. Nossa, que horror. É. É de cortar o coração imaginar essa cena, né? É. A explosão, a confusão, poeiras. E a terrível constatação de que o Griff não estava mais ao lado dele. Pois é, a explosão foi devastadora, né? É. E no meio do caos e da poeira, o Alfred percebeu que o Griff não estava mais com ele. Nossa. Seu fiel companheiro tinha sido morto pela explosão, provavelmente salvando a vida do Alfred ao absorver o impacto. Que tragédia. É impossível imaginar a dor e o choque que ele sentiu naquele momento. É, Perder um parceiro canino em combate é como perder um membro da família, né? sem dúvida. Um irmão de armas. A partir daquele momento, a vida do Alfred nunca mais seria a mesma, né? Hã? Ele carregaria consigo a dor da perda do Griff e as marcas profundas daquela experiência. Depois da explosão, né? E da perda do Griff, o Alfred se viu num lugar bem difícil, sabe? Ui. Dominado pela dor, pelo trauma. Nossa. A volta para casa, para a vida civil, foi um processo assim bem difícil e doloroso. Imagino. Ele carregava consigo as marcas, né, físicas e emocionais da guerra Aham. e também a culpa de ter sobrevivido, né? É compreensível que ele tenha enfrentado dificuldades para se reintegrar à vida cotidiana, né? A intensidade da guerra, a perda de amigos, a morte do Griff. Tudo isso deixa marcas profundas. E como é que ele lidou com a avalanche de emoções? Ele passou por terapia, né? Aham. E por sugestão da terapeuta, ele encontrou na escrita uma forma de lidar com o trauma e a dor. Ele começou a registrar as experiências dele, né? Colocando no papel a intensidade das missões, a camaradagem, o medo, a perda. E escrita muitas vezes funciona como um escape, né? Uma forma de organizar os pensamentos e sentimentos. E para Alfred, esse processo terapêutico se transformou em algo ainda maior. Sim, a escrita se tornou uma missão para ele. Olha só. Ele decidiu compartilhar a história dele com o mundo, Que legal. publicando o livro Surviving with Grief, Nossa, que bacana. uma homenagem ao Grief, aos outros soldados que perderam suas vidas na guerra. Sim. Um relato, assim, cru e emocionante sobre a realidade dos adestradores de Canova. Que iniciativa incrível. O livro do Alfred é um lembrete da importância de dar voz aos veteranos, né? De compreender os desafios que eles enfrentam ao retornar para casa e oferecer o suporte necessário para que eles possam lidar com os traumas da guerra. Com certeza. E o que mais a gente pode aprender com a história do Alfred? A história do Alfred nos mostra a força do vínculo humano-animal, né? Principalmente em situações extremas, como a guerra. O Grief, com a lealdade e coragem dele, demonstrou a profundidade dessa conexão. É verdade. Sacrificando a própria vida para salvar o parceiro. É uma história que nos convida a refletir sobre o significado da amizade, da lealdade, do sacrifício. É uma lição poderosa sobre a importância dos cães em nossas vidas, né? Sobre a força do companheirismo, a capacidade que eles têm de nos inspirar. A história do Alfred e do Griff nos ensina sobre a resiliência do espírito humano, né? A capacidade de superar a adversidade e encontrar significado, mesmo nas experiências mais dolorosas. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar nessa jornada, o livro Surviving with Grief é uma leitura assim, essencial. Bom, Um relato tocante, corajoso e inspirador,
que nos faz repensar a relação entre humanos e animais. E a importância de honrar a memória daqueles que se sacrificam por nós. O Alfred transformou a experiência dele num legado de aprendizado e reflexão, né? Sem dúvida. Ele nos ensina sobre a importância de buscar ajuda para lidar com os traumas. Sim. Sobre o poder da escrita como ferramenta de cura. E sobre a força inabalável do espírito humano. Agradecemos a você por mergulhar com a gente nessa história emocionante e inspiradora. É isso aí. Esperamos que as reflexões que a gente compartilhou aqui te acompanhem. Até a próxima!